É, a gente tem uma realidade nesse país que é muito complicada. O perigo da teocracia vai se instalando no país à medida que os anos passam, à medida que a bancada evangélica cresce, que a frente parlamentar evangélica vai crescendo e o poder dela vai se sentindo dentro do legislativo, seja na Câmara, seja, enfim, nas câmaras de vereadores, seja no Senado, né? A gente vai sentindo que eles vão fazendo leis e vão impedindo que outras leis sejam feitas. Tá complicado. E aí você tem uma influência direta no ensino, você tem, enfim, em tudo, né? Em tudo que a sociedade, em tudo que tem a ver com a nossa sociedade. Porque são essas pessoas, são os legisladores, que criam as leis, não é isso? O judiciário, ele cumpre as leis. E nós estamos num momento muito complicado, nós estamos num momento muito delicado, que é essa discussão da criminalização da homofobia dentro do Supremo. Bem, mas isso é teoria da conspiração, a gente não vai ter um país teocrata. Será que a gente já não vive numa teocracia? Será que isso daí já não é uma realidade? Se não de direito, mas de fato? Vamos lá. 86% da população professa fé cristã, certo? 86% de cristãos. Olha, é a maioria, não é isso? É uma maioria esmagadora. Ainda que você tenha aí, eu creio que são 64% de católicos, e aí você pode dividir católicos que também... Católicos são um pouco menos radicais, né? Existem enfim, praticantes, os não praticantes, e eles são um universo mais plural, vamos dizer assim, né? Até porque tem muita gente que se autodeclara católico e, no entanto, também é meio espírita, meio candomblessista, etc. e tal. Mas, no frigir dos ovos, na hora do vamos ver mesmo, do pega pra capar, de que lado eles vão ficar? Em contrapartida, a gente tem o pessoal espírita, que também aí já vai dar um contrapeso nessa história. Olha bem como é que é interessante. Eu não qualifico o kardecismo, nem o espiritismo, como uma religião de matriz africana, porque não o é de fato, certo? É uma religião abrâmica. Também são cristãos, correto? Deu para entender o problema que a gente está vivendo? Quer dizer, eu acho que isso ficou muito claro, né, na posição. Quem é que está do outro lado? Quer dizer, a gente tem os movimentos organizados LGBT defendendo a criminalização da homofobia junto com o partido, não é isso? E a gente tem evangélicos, grupos evangélicos e uma bancada evangélica, né, fazendo o outro lado, ou seja, tentando evitar que o Supremo decida em favor da criminalização da homofobia frente à inércia do Legislativo, inércia essa que é causada exatamente pela bancada evangélica, por essa frente parlamentar evangélica, seja no Congresso, seja no Senado. Então, eu acho que deu para ficar claro. Quem acompanhou as sessões do Supremo, né, percebeu isso claramente, certo? Eles não querem parar de dizer que homossexualidade, ou como eles falam, homossexualismo é pecado. Isso é muito importante para eles, porque isso mexe com os preconceitos do brasileiro, dos preconceitos que estão ali, né, enraizados na nossa cultura, e isso representa poder,
isso representa dízimos para a igreja, isso representa ofertas e poder político, correto? E eles estão dentro dessa máquina do Estado aí. Bom, ficou claro como é que a coisa é complicada? Então, os coletivos LGBT e africanista, né, por exemplo, não, eu venho lutando muito para que o coletivo em defesa das religiões de matriz africana, dos praticantes, né, dos fiéis de religiões de matriz africana, se una com o coletivo LGBT, ok? Mas é complicadíssimo isso, porque são dois coletivos muito plurais que, enfim, se por um lado, vamos falar primeiro do coletivo LGBT, é um coletivo plural onde você tem pessoas de vários credos, inclusive ateus também, quer dizer, você tem gays, lésbicas, transexuais, que são bissexuais, que são católicos, né? Que são kardecistas, que são, enfim, candomblecistas, ateus, etc. Né? Então, não focam tanto na religião, é um coletivo plural no sentido de credo, certo? E já do outro lado, do lado do africanista, do coletivo africanista, vem crescendo nos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos, uma forte homofobia dentro desse coletivo. Existe um discurso que está tomando forma, e isso infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu represento os dois lados, os dois coletivos, então eu só lamento por isso, né? Mas existe esse discurso de culpar a banalização, vamos dizer assim, do candomblé ou das religiões de matriz africana, por pura culpa disso, nos gays, lésbicas, transexuais, candomblecistas, certo? Candomblecistas, batuqueiros, enfim, catimbozeiros e por aí vai, certo? Praticantes da jurema, juremeiros e tal. E quando umbandistas, né? E quando na realidade não é esse o problema. O que vem acontecendo, e agora também está se falando em lugar do branco do candomblé, quer dizer, já está há muito tempo que se questiona o homossexual e se demoniza o homossexual dentro da religião, botando nas costas desse homossexual a culpa por tudo quanto é coisa mal feita dentro do candomblé, o que não é verdade, né? E agora ainda surge essa discussão de lugar de branco, qual o lugar do branco no candomblé. Quer dizer, quando você é branco e gay, né, e candomblecista, olha que situação difícil que eu fiquei, né? Graças a Deus eu tenho bastante tempo de religião, praticamente eu nasci nela, praticamente não, nasci de fato, minha mãe já era, né, do candomblé quando eu nasci. Então, eu pude ver um candomblé que não existia homofobia, um candomblé onde ainda não existia homofobia, certo? Essa homofobia ela começa a aparecer talvez lá nos tempos, lá com a epidemia de AIDS, e ela vem crescendo, crescendo, crescendo nos últimos 20 anos, com o advento da internet, e isso aí foi muito divulgado, principalmente nas tais páginas de caça-marmoteiros. O que é marmoteiro? Marmoteiro é todo mundo que faz um negócio meio esquisito, né? Mas aí, como minha mãe de santo dizia, né? Marmoteiro e errado mora sempre na casa ao lado. Percebe? Enfim. Reflexão profunda em uma frase muito simples e curta, né? Então, quer dizer, você tem um coletivo africanista com uma tendência homofóbica que não está chegando junto nessa luta pela criminalização da homofobia, talvez porque não tenha entendido muito bem que o algoz é o mesmo. Talvez fosse necessário que esse coletivo, que as pessoas desse coletivo assistissem mais às sessões para entenderem e tivessem assim
uma ideia do quanto isso tudo é um plano de poder. Quer dizer, o que a gente quer com a criminalização da homofobia? Que os evangélicos simplesmente parem de usar o discurso de pecado para fazer discurso de ódio, né? Pregar discurso de ódio dentro das igrejas e fora delas. O dentro das igrejas nem nos preocupa muito, porque, veja bem, você pode acreditar no que você quiser. Você acredita que o homossexualismo, como eles gostam de falar, né, é pecado? Ok, tranquilo. Se você é evangélico, se você é cristão, ok. A tua igreja prega isso, tá certo. Querido, lide você com essa realidade. Se você é cristão e homossexual, você pode sempre recorrer a uma, a uma igreja inclusiva, certo? Que já trabalhou isso de uma outra forma, enfim. Mas eu não vou entrar na teologia porque não é a minha teologia. Apesar de eu até entender e acho muito interessante a visão das igrejas inclusivas, porque eles não pegam este versículo em particular, eles não pensam esses versículos em particular. Eles têm uma ideia mais abrangente a respeito de pecado. Mas, enfim, o pecado não me pertence, eu não sigo essa religião. Eis a questão, né? Mas é um plano de poder político, certo? E quando você tem 64% da população de católicos e 22, dizem que são 22, então vamos trabalhar com 22, dariam 86% de cristãos, né? Organizados, ou mais ou menos organizados, ou representados por uma bancada, compreende como é? Dentro do legislativo e que pressiona o judiciário, não só empaca o legislativo em questões relativas à homossexualidade, né, a criminalização da homofobia, a união, o casamento igualitário, etc. e tal, mas também em relação a questões como a sacralização, certo? As invasões e depredações de barracões de candomblé, etc. e tal. Isso vai criando uma realidade muito estranha, né? E isso vai parecendo cada vez mais com uma teocracia, ou seja, a influência direta de uma religião, certo? Dentro do Estado, ok? Em seus poderes, quer dizer, dentro do legislativo e também no judiciário, influenciando diretamente o judiciário. É fundamental que esses coletivos se unam, correto? Eles vão ter um peso quantitativo, assim, percentual? Não, não vão. Mas soma forças, compreende? Porque aí você tem que unir também os budistas, na verdade. Você tem que unir os wicanos, você tem que unir os ateus, que podem até também se dividir nessa questão da criminalização da homofobia, porque, vamos dizer assim, todo mundo pode ser homofóbico, independente do credo, ou até de não ter credo, né? A homofobia ela não está só relacionar apenas à Bíblia é uma visão um pouco simplista, porque na realidade ela está relacionada à misoginia, que é uma coisa que está muito mais enraizada na nossa, no judaico-cristão, até anteriormente ao próprio judaico-cristão. Interessante, difícil de explicar. Enfim, levaria horas aqui para explicar isso, né? Mas você, antes mesmo do judaico-cristão, você já tinha traços dessa misoginia. Ainda que talvez ela não se refletisse tanto ou não se centrasse tanto contra a homossexualidade, né, em outras civilizações que eu estou me referindo. Mas, enfim, na nossa funciona dessa maneira. Equivocadamente, mas pronto, funciona. Atendendo interesses específicos, mas pronto, funciona, né? Mas o que o coletivo africanista talvez tivesse que entender, eu acho que está ficando cada vez mais fácil de entender isso, é assim, o algoz é o mesmo, certo?
Veja bem, os gays não estão invadindo os templos católicos nem evangélicos, assim como os africanistas também não estão invadindo os templos católicos e evangélicos. Nós não depredamos esses templos. Nós não agredimos católicos e evangélicos. Nós não matamos pessoas pelo credo delas. Já o oposto. Não é verdade? O que acontece? Aí é que está a questão. Correto? Então, eu acho que nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio, fica até fácil para a união desses dois coletivos. Tem que passar por cima, talvez, da pluralidade e desse certo preconceito lá dentro, né, que as pessoas têm contra os homossexuais, dessa homofobia internalizada, vamos dizer assim, né? Difícil, complicado, mas fica fácil de entender a pluralidade do coletivo africanista nesse sentido, assim como fica se você conseguir entender a pluralidade do coletivo LGBT. Vejam bem, a gente até tem, por exemplo, vou usar agora, vai ficar um pouquinho complicado, mas vou chegar lá. A gente até tem o católico que é friendly, vamos dizer assim, que ele também é meio macumbeiro, também vai lá no centro, também vai lá no candomblé, etc. e tal, se consulta com a pombogira, com o Exu, quando ele tem necessidade. O católico meio macumbeiro, tá entendendo? Meio ecumênico. Só que este católico, no frigir dos ovos, essa teocracia não vai atingi-lo, porque ele não se declara como, percebe? Automaticamente ele não vai comungar com o macumbeiro. Dá dando para entender? Ele não vai comungar com o africanista. Ele vai comungar com a teocracia. Para ele vai estar confortável dentro de um regime teocrata. Compreendeu? Bom, o movimento LGBT também tem o LGBT de armário, né? Quer dizer, não o LGBT, porque, veja bem, o travesti, o transexual, o intersexo, ele não tem muito escapatória, ele já está exposto pela própria condição dele, concorda? Agora, o bissexual, a lésbica e o homossexual, ou o gay, ele pode entrar no armário, ele pode simular uma heterossexualidade de conveniência para conviver numa sociedade heteronormativa. E por que não numa sociedade heteronormativa teocrata? Compreende? É uma questão difícil, é uma questão complicada. Existem desdobramentos dessa questão. Mas é de fundamental importância que essa questão seja repensada, que reflitam, que esses dois coletivos reflitam sobre esse perigo iminente do país se tornar uma teocracia. Não de fato, porque de fato eu acredito que já vem sendo há algum tempo, mas de direito. Ok? E aí fica pior para todo mundo. E fica pior tanto para macumbeiro como para viado, vamos dizer assim. Entendeu como é? Essa é a questão. Eu venho lutando para que esses dois coletivos entendam o link que existe entre eles, para que esses dois coletivos consigam trabalhar juntos, porque o opressor é o mesmo. Mas é muito difícil essa união de coletivos, e coletivos tão plurais, né? Era hora também das feministas apoiarem, era hora também do coletivo preto apoiar, certo? Estou me referindo à questão da criminalização da homofobia, a discussão da criminalização da homofobia no Supremo, ok? Esses coletivos tinham que se unir e apoiar. Sabe para quê? Para dar um limite a essa bancada, a esse plano de poder. Porque é um plano de poder.
ok? Não estamos falando só de religião, a gente está falando, eles elegem representantes, eles elegem legisladores, eles tentam forçar até o judiciário, até o Supremo, a uma posição X em relação a alguma coisa. Então a gente não está falando só de religião, a gente está falando de poder político, ok? Ficou claro que a gente está falando de poder político? E talvez o momento de dar a noção de limite seja exatamente esse. Sim, a gente não pode aceitar o discurso deles de que homofobia não existe, ou que eles não são culpados do momento em que eles dizem que a homossexualidade, o homossexualismo, como eles gostam de falar, é uma aberração, que o sangue cairá sobre. Percebem? Eles têm que ter noção que eles podem falar isso dentro da igreja deles, para os fiéis deles, mas não para fora desse microcosmo, compreende? Dessa bolha. E eles querem efetivamente manter o direito de falar para fora dessa bolha, de manter o direito de falar isso em rede nacional. Quer dizer, esse é o problema. E isso pode nos levar a cada vez mais para perto dessa realidade de um Brasil teocrata, certo? Quando eles começam a dizer também que não se pode ensinar nada sobre cultura preta, sobre história da etnia preta, porque efetivamente você vai ter que passar, necessariamente você vai ter que passar, melhor dizendo, pelo candomblé. Porque o candomblé, as religiões de matriz africana, elas é que preservaram a cultura do preto, da qual ele foi alijado, correto? No processo da escravidão. Vejam bem como é complexo isso, né? E como tem a ver com esses coletivos todos. Então, era hora dos coletivos realmente conseguirem a união, né? Um pegar na mão do outro e não largar, sabe como é que é? E interferir diretamente, interferir mesmo, sabe? Manifestar a sua opinião em relação à criminalização da homofobia. Porque isso já vai dar o limite à bancada evangélica do que é laicismo, de até onde vai a fé, a pregação religiosa e onde começa o discurso de ódio. Correto? Parece que eles esqueceram o que é iluminismo, né? A gente está vivendo um momento muito conservador nesse país. E é um momento muito complicado para se discutir isso. Muito complicado. Se já era complicado nos governos anteriores, nesse em particular, eu não estou otimista. Realmente não estou otimista. Começaria a ficar otimista se esses coletivos começassem a passar por cima dessa pluralidade toda, entendessem que o algoz é o mesmo, entendessem que a teocracia atinge a todos esses coletivos igualmente, né? E lutassem contra esse movimento teocrata. Porque sim, o frigir dos ovos é um movimento teocrata, certo? Então é isso, mas eu não estou vendo essa união ainda não. Ainda não estou vendo não. Eu estou vendo o coletivo LGBT meio que sozinho nessa história. Infelizmente. Né? É isso. O tema do vídeo de hoje é esse. Teocracia. A teocracia brasileira. Diga não à teocracia brasileira. Diga não, efetivamente, à teocracia brasileira. Vamos defender o laicismo do Estado. Vamos defender a liberdade de expressão. Ok? Vamos defender o ensino laico. Certo? Vamos defender isso aí. Não vamos deixar isso acabar, não, gente. O perigo está aí, ó, batendo a nossa porta. Correto? Então é isso. Que os coletivos consigam a união que não conseguiram até o presente momento. Consigam passar pelas pequenas diferenças internas, né? Resolver suas diferenças, ou até assumir suas diferenças. Eu acho que é por aí. E ver que o diferente é que é legal, o diferente é que é bacana.
para que a gente continue tendo uma diversidade respeitada dentro desse Brasil. Ok? É isso que eu queria dizer. Até o próximo vídeo. Tchau.